gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. Come on, man! My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu sou Og Maciel, falando de Chapel Hill, North Carolina. E eu sou Bruno Rocha, falando de Guarulhos, Brasil. Infelizmente ainda sem o Eliezer, que nos abandonou por 2 episódios, mas no próximo, se ele não estiver aqui, a gente vai lá para Pouso Alegre, Minas, para gravar junto com ele. Isso aí. Pode crer. E ele não sabe que ele tá perdendo, porque nós vamos dar continuidade à nossa entrevista sobre produtos da Microsoft aqui com o Giovanni Basso. Tudo bem, Giovanni? Tudo bem, e vocês? Tranquilo, cara. Eu agradeço muito você ficar aqui aguentando as nossas perguntas, mas a gente tá com um monte de coisa aqui que a gente quer perguntar. Então, para não perder tempo, vou entrar logo de cabeça e eu quero falar sobre algumas novidades que a gente ficou sabendo. Você até se referiu ao episódio passado que recentemente saiu o C# 7.0 e que ele trouxe algumas novidades. E aí a gente queria saber se você já chegou a brincar com ele, o que você achou, quais são as novidades que você pode nos contar sobre o C# versão 7.0. Cara, tô mexendo com ele sim, e o C#, assim, ele nunca quebra a compatibilidade, né? Ele sempre é uma evolução sobre uma versão anterior. O 7 não é diferente. Esse aqui, ela é a segunda versão do C# feita, já escrita em C#, né? Então a primeira teve pouquíssimas novidades, que foi o C# 6. O 7 já é um pouco diferente. O 7 tem umas coisas mais assim brutais, tanto no lance de a linguagem mesmo ter evoluído, quanto na parte de ferramental, né? Então, coisas que aí... Lembra que a gente está falando de IDEs, editor de texto e tal? Então, quando você está no Visual Studio, você vai ter, por exemplo, algumas coisas que são mais bonitinhas, assim, que eles acabaram investindo na IDE lá para ter uma visualização diferente. Eu vou falar algumas coisas que surgiram que eu curti muito, tá? Primeiro é a questão de ter tuplas. Cara, tuplas de verdade, assim, né? Então, vocês trabalham com Python, então vocês vão dar risada, mas a vida no C# era assim até recentemente, tá? No C# você só podia retornar uma coisa, né? Então, é muito para quem está acostumado, não conhece, mas é igual o JavaScript, né? Então, você retorna uma coisa. Se bem que agora o JavaScript tem destrutores também, né? Então, enfim. Mas no C# você retornava uma coisa só. E agora você pode retornar múltiplas coisas, né? Então, o retorno de um método, pensa num JavaScript, assim, né? Um retorno de um método, onde você colocaria o tipo, aqui no JavaScript não vai ter o tipo, né? Ou no C++, assim, ou no Java, ou no C# você tinha lá por exemplo, você escreveu o nome da função, public, void, alguma coisa, né? O public somar, public int soma, né? Então, esse int é o retorno da função somar. Agora, se você quiser, você pode retornar mais de uma coisa. Sei lá, se você quiser somar, depois dividir, sei lá o que, você poderia retornar várias coisas na mesma função, tá? E isso é uma coisa muito interessante, porque vem junto com inferência de tipos, C# é uma linguagem tipada, né? Então, estaticamente tipada, então isso vem junto, o nome do valor, você pode nomear o valor que você está retornando, que é mega interessante também. Então isso já ajuda também na questão de inferência e limpeza do código, depois você renomeia o nome do retorno, já renomeia o nome das outras variáveis, entendeu? Então você pode ter uma variável que agrupa um conjunto de outras variáveis, então é como se ela agrupasse tuplas, entendeu? Ela é uma tupla que agrupa, existe o tipo, né, de uma tupla, então ficou muito interessante, assim, sabe? Então, bom, vocês sabem os benefícios de uma tupla, não preciso contar para vocês, mas não existia no C# e agora existe, né? Outra coisa muito louca é funções aninhadas. Então você pode fazer uma função dentro da outra. Isso é bastante útil também. Antes, a opção que você tinha é dentro de uma classe, você te faria uma outra função privada, né? Que você não compartilharia para fora dessa classe. Mas isso muitas vezes fica poluindo, né? Todo aquele ambiente lá, aquela classe fica cheia de membros e não é o que você queria. Então agora você tem funções privadas, isso é mega útil. Eles fizeram uma coisa, que essa ficou bonita, cara, que é pattern matching.
Agora tem pattern matching no C Sharp, não é ultra poderoso como você imaginaria numa linguagem tipo, funcional em si, como o caso de um F Sharp, ou de um Clojure, ou de um Haskell, mas é um caminho, né, onde você já consegue fazer algum tipo de pattern matching de acordo com uma estrutura de dado, avaliar se ela bate com determinado tipo, ou se ela bate com determinado valor, né, é o começo de um passo, entendeu? Numa coisa que pode vir a ser muito mais poderosa e quem sabe até, espero, alcance um pattern matching de uma linguagem mais funcional mesmo. Mas hoje eles conseguem fazer, por exemplo, pattern matchings em tipos, né? Então, por exemplo, imagina um switch case que recebe um objeto. E aí você tem, vamos dizer que você tem um switch case de formas geométricas, né? E aí tem, por exemplo, um case de um retângulo, um case de um círculo, e ele bate com o tipo, entendeu? Então e dentro do escopo daquele case, ele já sabe que aquela variável é daquele tipo, porque ele já passou por aquela checagem, e você pode usar com garantias de segurança da checagem do tipo, os métodos corretos e tudo mais. Então, assim, é uma evolução interessante, né, para essa questão de pattern matching, e eles já estão discutindo ou evoluções do pattern matching, e as discussões, é lógico que existe um time que lidera isso dentro da Microsoft, mas as discussões elas são abertas para a comunidade no GitHub. Então tem lá um GitHub do C Sharp, né, onde existem as discussões da especificação. As discussões são feitas inicialmente com o time interno. Eles já prometeram que vão filmar e colocar, eu acho que eles na internet, mas eu acho que eles não estão fazendo isso ainda. E aí depois eles postam no GitHub as notas e você pode discutir, e eles ouvem o que a comunidade está dizendo e agregam na linguagem. Um monte dessas coisas que a gente está discutindo aqui agora tiveram um monte de feedbacks interessantes por parte da comunidade, tá? Então é muito legal, tá? Então a pattern matching está sendo evoluída e está sendo discutido abertamente com a comunidade. Então isso é muito interessante. Isso é legal. Parece que claramente assim a Microsoft deu se inspirou realmente em linguagens como Ruby e Python, né? Principalmente no caso das tuplas e das funções aninhadas, né? Eu acho que é uma coisa que tem bastante, a gente inclusive usa aí para fazer os padrões de decorators e esse tipo de coisa há bastante tempo. E é legal ver. E aí você citou esse negócio aí do pattern matching, é uma coisa que provavelmente a gente vai ver também Python se inspirando nisso, não só via essa entrada da Microsoft com essa novidade, mas de outras linguagens, porque agora com o MyPy, né, provavelmente logo numa das versões do Python 3 aí a gente vai ter condições de ter uma tipagem, né, entre aspas, e aí fazer um pattern matching por tipo, né, então pode acontecer disso também vir para o Python. É muito legal ver essa troca de conhecimento entre as linguagens, acho isso muito bacana. Sim, eu concordo e posso te dizer que sempre que eu trabalhei com uma linguagem que suportava tuplas e voltava para um C++ ou para um C Sharp, para um Java, eu queria matar os caras que inventaram a linguagem, porque é uma coisa tão simples, mas que faz tanta diferença, né, cara? Quando você precisa dela, as alternativas são muito feias. Uma coisa também que eu ia falar se você for procurar no GitHub, é github.com/.net/Roslyn, e estão previstas evoluções minors para a linguagem, tá? Então tem uma versão 7.1, já tem previsto uma 7.2 também, e a discussão para 8.0 também já está aberta para o que vai acontecer na versão 8.0. Todas essas discussões estão abertas no GitHub, todos nós podemos participar, não é só quem está mais próximo ou mais distante da Microsoft, é um issue no GitHub, coloca lá sua contribuição. Legal. Eu ia passar aqui para um outro tema, né, que é o seguinte, a Microsoft, ela recentemente, eu digo recentemente porque eu estou meio por fora desse mundo, mas há pouco tempo adquiriu a Xamarin, que é uma dos destaques aí, né, do desenvolvimento para mobile. E a Xamarin eu já conhecia, sabia algumas coisas a respeito, já cheguei até a usar antes da Microsoft adquirir, e eu sei que entre várias coisas ela consegue compilar o output ali do seu mobile, do seu app, para iOS, Android e o Windows Phone, né?
Mas a gente sabe que esse último aí realmente não decolou, né? Geralmente quando alguém tem um Windows Phone, a gente dá até aquela olhada assim com espanto e fala: nossa, você tem um Windows Phone. Então agora eu quero entrar nesse tema polêmico aí e te perguntar o que você acha do Windows Phone, o que foi que deu errado, e se você acha que a Microsoft vai desistir, né? E investir em outras coisas, inclusive fazer o output dos apps para outras plataformas, ou se você acha que vem alguma novidade aí. Cara, eu gostava muito do Windows Phone. Tô no meu primeiro celular Android. Na verdade, tinha feito rápidas tentativas antes, mas que é o meu celular de longo prazo, assim, né? Eu uso o celular até quebrar, né? Porque eu não acho que eu acho que a gente tem que poupar um pouco mais aí o ambiente. Então, enquanto meu aparelho não para de funcionar, eu não compro outro. E eu vim comprando sucessivamente o Windows Phones, né? Quando um quebrava, eu comprava outro e tal. E eu, sendo bem sério, eu adorava, né? Agora não é mais Windows Phone, é o Windows Mobile. Cheguei a ter um Windows Mobile, né? Eu gostava muito, cara. É um sistema rápido, responde muito bem. Eu gosto muito da interface gráfica dele. Me parece muito mais organizada aqui no Android, né? Mas não tem como você sobreviver nele muito tempo. Quando deu um pau no meu último, né? O Touch parou de funcionar direito e tal. Eu fui avaliar e pensei, putz, eu não vou gastar mais uma grana num aparelho que é caro pra caramba, né? Eu geralmente procuro comprar aparelhos bons e tal, e pra ficar bastante tempo com eles. Eu falei, eu não vou fazer esse investimento de novo, cara. Respondendo o que eu acho que deu errado. É timing, né? Eu acho que a gente lembra aí do Steve Ballmer, antigo presidente da Microsoft, ridicularizando o fato de que o iPhone não tinha teclado e que ninguém ia querer um celular sem teclado, né? Foi uma bruta miopia da parte deles. Eu acho que não tem como dizer outra coisa. Eles, quando resolveram entrar no mercado, demoraram muito, né? E aí o Android já tinha surgido. Vocês lembram que o Android também chegou tarde, assim, né? O Google não tinha nada na mão quando surgiu o iPhone, né? Mas eles foram rápidos na execução e botaram o negócio no mercado de maneira rápida. Tomaram o processo da Apple. Não sei se vocês se lembram do Steve Jobs falando, né? Que achava ótimo que eles estavam ganhando dinheiro porque ia ficar tudo para ele, né? Porque eles estavam roubando ele, né? Daí vindo do cara que fala que, como é que é? Não sei quem cria, artistas roubam, não lembro da frase do Steve Jobs lá, né? Mas aí quando roubaram dele ele não gostou. E aí o Android foi rápido. Quando eu percebi que as apps estavam todas no Android, eu falei, eu preciso dessas apps, não dá mais para ficar sem. E eu abri mão. Hoje estou satisfeito, né? Sinto falta de algumas coisas. O Android, minha visão hoje, é que ele sofre muitos dos problemas que o Windows sofria na década de 90, década passada, de popularidade, né? Tem vírus, tem lentidão, tem app que crasha direto, tem app que crasha o sistema operacional, né? Coisas que a gente via acontecendo no Windows há 10 anos atrás, hoje em dia é ultra raro de acontecer, mas acontecia muito, né? Então eles estão sofrendo com a popularidade. E eu não acho que tem como recuperar mais, sinceramente. Eu não acho nem que a Microsoft vai abandonar, mas também não acho que eles conseguem recuperar assim, sabe? Porque o problema todo são as apps, cara. Entendeu? Se você não tem apps no ecossistema, você não tem uma plataforma. E eles tentaram por vários anos aí trazer as apps algumas apps de fato ficaram muito boas e estavam no mesmo patamar das que estavam no Android ou no iOS, mas algumas elas estavam lá, mas eram piores, e outras simplesmente não estavam, né? E vale lembrar que não é só a Microsoft, né, que pelo jeito deu uma caída fora dessa briga aí. A Mozilla também, né, parece que vai tirar o Firefox OS da ideia, porque eles vão investir mais em Big Data, Machine Learning, esse tipo de solução. E o Ubuntu Phone também, né, que é uma promessa aí que eu particularmente estou sempre em evento de open source e nunca vi um na minha vida. Então também é outra que... Eu queria pôr a mão no Ubuntu Phone, porque a promessa dos caras era muito louca, hein? Mas também nunca concretizaram. Você sabe que o Windows Mobile, o Windows 10... ele tem aquilo, né, que o Ubuntu prometia, né, de ter um desktop, etc. Hoje, se você pegar um celular com Windows 10, é o mesmo kernel, inclusive, tá? É basicamente o mesmo sistema operacional que roda com algumas alterações. E se você pluga ele no monitor, você liga um teclado, você tem o Windows, cara. E você vai ter o Word, você vai ter Excel. Ele não vai rodar a aplicação Win32, né? Mas as aplicações universais que eu havia falado antes, todas rodam. Então, Facebook, Twitter, Edge, né? Todas essas daí, tudo isso aí, o Explorer, né? Das janelas lá, tudo isso vai funcionar.
Então, esse é um quesito mega interessante, do tipo, vou levar um único device comigo para fazer o meu trabalho, não preciso levar um outro computador, entendeu? Mas ele perde em muitos outros aspectos, na minha opinião, sabe? Não tem o apelo suficiente para retomar o mercado. Sinceramente, eu gostaria muito que ele conseguisse ser uma terceira opção viável, porque o mercado precisa de uma terceira opção viável no mercado de smartphone, né? Essa divisão não é boa para ninguém. Essa divisão, e onde a gente tem divisão, né? 90% com o Google, cara, isso não é legal. Né? Todo mundo lembra quando o IE tinha 90% do mercado. O que aconteceu? Né? Ficou um browser cada vez pior, né? E hoje a gente tem aí um celular com 90% do mercado, e isso não é legal também. E ainda temos um sistema operacional de desktop com maior parte do mercado ainda, né? Também é algo que recentemente está mudando com a entrada da Apple aí. Muita gente adotando esses distros Linux mais fáceis. Mas ainda é uma briga aí pela frente. Mas é o mesmo problema, cara. É o mesmo problema do Android. Você tem as empresas, elas não vão trocar de Windows para Linux ou para Mac porque não tem app. As apps que você precisa não existem, entendeu? E a mesma coisa para o Android. A inércia ela é muito forte. Então, e aí você começa a pensar que o Windows em grande parte também é um instrumento de trabalho. Você não precisa de pessoas qualificadas a operar Mac, você precisa de pessoas qualificadas a operar um Windows, que é o que você roda na tua empresa. Então, uma coisa meio que retroalimenta a outra. Então, é um círculo vicioso que não resolve isso, não permite espaço para mais ninguém. Essa inércia que existe no Windows, ela agora existe no Android, né, no iOS nos Estados Unidos, né, o que acaba mantendo o iOS vivo, porque se não fosse o mercado dos Estados Unidos, em grande parte ele estaria ferrado, mas é um negócio que acaba sendo muito ruim para o mercado como um todo. Olha, ainda nesse tema de mobile aí, você estava falando de aplicativos e a falta de apps e tal. Então, nós ouvimos dizer aí que a era das apps está passando e que agora a nova moda é partial apps, né? Onde que você você instala somente uma parte do aplicativo no seu dispositivo e a maior parte roda na nuvem. E alguns dizem até que os sites mobile vão ganhar até mais força. O que você pensa sobre isso? Pois é, cara, você sabe que a gente gravou um podcast aqui da Lambda com o Neto Marim, né? E que trabalha no Google, e a gente falou sobre isso, e a conversa com ele foi mega interessante, abriu bastante minha mente, tá? Já falaram com ele? Não, ainda não. Olha, convidem o Neto, que ele, nossa, ele vai falar umas coisas muito legais. Abraço pro Neto se estiver ouvindo a gente aí. O que eu tô vendo acontecer, né? Eu não acho que as apps nativas vão desaparecer, pelo menos não no horizonte de curto prazo, mas eu acho que existe sim uma ameaça interessante, tanto dessa questão das partial apps, quanto das progressive web apps, cara. As progressive web apps têm um potencial. Assim, eu tô mudando de opinião devagarzinho, entendeu? Eu não tenho certeza, mas eu não achava que isso aí ia dar em nada, mas do jeito que eles estão fazendo, realmente é uma opção interessante. Eu tive num cliente semana passada que tem uma app, uma aplicação corporativa, e ele tem uma app Android e ele está refazendo o front-end da aplicação dele com uma SPA, utilizando o Angular 2, e a gente vai discutir como é que faria então a app. Aí eu mostrei para eles a Progressive Web Apps, mostrei que dependia de uma versão específica do Android, que é a 6, se eu não me estou enganado. Eles ficaram maravilhados, cara. Falaram, é isso que a gente quer, entendeu? Não precisa nem instalar a app, não precisa. É um site que parece que é uma app. Como é que atualiza? Não, atualiza o site. Não precisa atualizar a app, não precisa. Ele é como se fosse aquele esquema de WebView do Chrome, quando você tem um aplicativo que você usa muito, e aí você decide criar um ícone dele, e ele fica parecendo que é uma app, ou até mesmo o Electron, né? Exatamente, só que a diferença é que ele roda você não precisa, não é uma WebView, é o próprio Chrome, entendeu? Então, se você, quem está ouvindo aí tem um Chrome mais novo, um Android mais novo, acho que do 6 para frente, tenta no 5, mas eu acho que é do 6 para frente, tem um site muito legal, é pwa.rocks, ROCKS. Tem um monte de aplicações para você experimentar que são PWAs. Quando você acessa esse site e abre uma dessas apps, você consegue clicar lá nos 3 pontinhos do Chrome e vai ter a opção de colocar ela no desktop do celular, lá na home do celular, né? E a próxima vez que você abrir, é uma app, cara.
Inclusive, elas têm suporte a trabalhar offline, elas têm um comportamento para offline, elas fazem prefetching dos recursos que elas precisam, elas sabem lidar com armazenamento de dados, então se você imputar dados nela, quando você está offline, ela vai armazenar aquilo e quando você voltar a ficar online, ela é avisada, ela sincroniza, é muito poderoso. E uma dúvida, elas acessam as APIs de hardware do aparelho, se eu quiser usar alguma coisa do aparelho, tipo câmera, assim, é uma coisa fácil? No meu entendimento, sim, mas parece que tem um sandbox também aí, entendeu? Não sei até onde que dá pra ir com isso daí, sinceramente não sei, tá? Mas assim, eu imagino que eles vão resolver isso, e parece que a Apple tá meio contra isso, porque isso basicamente dá um bypass total na Store, né? E a Store é uma bruta fonte de renda para eles, né? Então não temos visto aí um suporte muito grande da Apple para Progressive Web Apps. Ah, entendi. É uma grande sacada, porque você não precisa ter uma Store, o cara acessa direto o seu site e ele vai lá e instala o seu app sem precisar passar pelo Google ou pela Apple, e de repente você mesmo pode ter um sistema de cobrar dele para instalar aquilo, né? Exato. Tá vendo o perigo? É perigoso, mas eu já tô gostando já. Eu acho que eu vou virar um evangelista aí antes de conhecer, porque é uma ideia muito boa. Pois é, e aí tem aquelas apps parciais lá que eu também acho interessantes, de baixar só um pedacinho da app, né, e executar só um intent ali do Android. Eu acho que vai ter espaço para isso também. Cara, eu não sei, talvez tenha espaço para tudo isso junto no futuro, né, não sei, vamos ver. Muito difícil prever isso e tudo sozinho, não dá para dizer. Vou até deixar a dica aqui pro Eliezer e para você, Bruno, que também gosta de cerveja. Nesse site aí dos Progressive Apps aí, eu vi o Progressive Beer. Depois dá uma olhadinha, então. Legal, vai ser o primeiro que eu vou testar aqui. Bom, agora eu quero entrar de novo num assunto que a gente já falou na primeira parte, que é o seguinte. A gente aqui na Red Hat teve recentemente até uma apresentação aqui, né? Teve um webinar a respeito do Red Hat Enterprise Linux 7.2 rodando o SQL Server. E é uma parceria bem forte entre a Microsoft e a Red Hat, e a Red Hat inclusive está oferecendo suporte, né, a essa instalação junto com a Microsoft. Então é uma coisa oficial, assim, não é gambiarra, porque eu me lembro que eu trabalhei com ASP, né, ASP ou ASP, em 2009, sei lá, e para você usar, por exemplo, coisas que não eram da Microsoft no ASP, tipo acessar um MySQL no ASP, você tinha que fazer gambiarra, né? Porque um tava rodando no Linux, outro no Windows e tinha essas coisas. Mas isso daqui é uma coisa oficial, né? A Microsoft ela realmente desenvolveu ali uma camada do SQL Server para rodar no Linux, não só no Red Hat. A gente sabe que a Red Hat dá o suporte, né, ali na instalação do SQL Server, mas em outras distribuições também, por conta própria, né? Você pode rodar o SQL Server. E aí me vem uma pergunta, né? Será que a Microsoft vai abrir o SQL Server? Eu particularmente gosto. Tem muitos anos que não trabalho, mas na época que eu trabalhava, achava uma das plataformas relacionais mais legais. SQL Server junto com o Postgres ali, achava que tem mais features legais. Mas eu queria saber se a Microsoft quer colocar o SQL Server assim mais na comunidade, sabe? Tipo, primeira pergunta, existe um Community Edition, né, do SQL Server que eu posso usar sem pagar, mesmo que tenha alguma limitação? E se isso daí serve para concorrer com MySQL, com Postgres e com toda essa onda de NoSQLs? Então, olha, existe um SQL Server para Linux, né? Inclusive tem uma imagem do Docker Hub que você pode baixar. Infelizmente ela é mega faminta, demanda 3 GB. Da última vez que eu olhei, né? 3,5 GB de RAM no container para poder rodar. Tem como você instalar direto também, via apt e tal. E não imagino, não vejo o SQL Server ficando open source, tá? Sinceramente, mas olha, a gente já mordeu tanto a língua. É verdade. Que vai saber, né? Mas eu não imagino, porque eles ganham uma grana com isso e eles cobram isso aí para rodar em tudo quanto é canto, nas clouds todas, né? Em AWS, Azure eles cobram. Então, sei lá, mas também cobravam por um monte de outra coisa que agora também não cobram mais, né? Então, vamos ver. Mas eu não imagino que eles vão abrir. Gostaria muito que abrissem, né? Mas não sei se eu acredito nisso, né? Com relação a uma Community Edition, quando você vai rodar ele no Linux, eles pedem para você aceitar uma variável de ambiente, senão você não pode rodar, é uma variável que fala que você aceitou a licença.
Eu imagino que essa licença é uma licença de uso de desenvolvimento, tá? Que permite que você trabalhe com desenvolvimento. Não sei se existe uma de produção. Para o Windows existe, tá? Chama SQL Server Express. Não sei se existe SQL Server Express para Linux. Eu, por exemplo, vamos dar um chutar assim, ninguém faria essa loucura, né? Mas digamos que eu quero publicar um blog novo aí pra mim, vou criar lá minhas páginas lá usando qualquer coisa no front-end aí, vou fazer uma APIzinha aí usando C# e quero usar o SQL Server gratuitamente rodando no Red Hat. Será que eu posso usar isso dessa maneira? Ou até mesmo se eu for um e-commerce ou coisa assim? Porque hoje é muito fácil a gente ver MySQL e Postgres nessas camadas aí, porque é grátis, né? Mas será que a Microsoft quer entrar nisso? Sim, existe. Se você for lá nos docs da Microsoft, você vai ter exatamente docs para te ensinar a rodar o SQL Server no Red Hat. Eu estou vendo aqui, eles estão usando a versão... Qual que é? 7, é isso? 7.2. Eles estão sugerindo para a versão 7.2. O problema é que aqui não fala nada de licença, né, cara? E, sinceramente, eu não sei. Agora, se for como é no Linux, no Windows, você vai poder fazer até um certo tamanho. Depois de um certo tamanho, você vai ter que pagar. Entendi, chegou num determinado giga ali, né? Tem tantos gigas de armazenamento ou de linhas. Então, se é memória ou se é número de processadores, mas em algum momento você vai ser cobrado. E o SQL Server no Linux, ele está em preview ainda, ele não está em versão final, tá? Então, não é uma boa ideia que você rode ele em coisa de produção nesse momento. Eu ia te perguntar isso agora, se você já está usando, né? E se você se vê adotando isso no futuro, mas como está em preview, acho que não tem como você saber, mas você acha que é uma boa ideia, de repente você subir aí numa nuvem, uma máquina Linux e deixar rodando um SQL lá, porque aí você ganha as vantagens do Unix, né? As vantagens de performance ali, algumas coisas de não ter que reiniciar e essas coisas todas, né? Pois assim, sinceramente, eu acho que vale a pena sim. O ponto todo é o seguinte, tá? Você pode muito bem desenvolver uma aplicação .NET toda no Linux com SQL Server e fazer o deploy no Windows, por exemplo, ou no Linux acessando um SQL Server que está rodando no Windows, por exemplo, tá? Então, esse mundo multiplataforma, ele existe, né? Inclusive, se quiser rodar ele como serviço num Azure ou num AWS, ou no Google acho que não tem, mas você pode também, que aliás é o melhor dos mundos, porque gerenciar banco de dados é um negócio complicado, vamos combinar, né? Não importa qual é o banco. É verdade. Então, assim, o ideal seria que você rodasse isso como serviço e aí desenvolve no Linux numa boa, com .NET Core, você vai ter suporte, hoje existe suporte para .NET Core no Linux, então se você pode abrir um chamado, etc, que você vai ser atendido e tal, né? Aí o problema seria o SQL Server, que está em preview, mas aí você poderia validar se ele funciona com o do Windows, e funcionando, aí você tem todo o suporte que você precisa, tá? Então, sim, eu acho que é uma stack totalmente viável, que rodar, ficar 100% no Linux, inclusive pro SQL Server. Mas você também tem outras opções, tá? Tem provider aqui para MySQL, você pode usar o MongoDB também, que eu acho que é uma bruta ideia legal. Eu adoro o MongoDB e funciona muito bem. Então depende só do que você quer fazer. Legal. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar o assunto um pouquinho, porque nós, logo quando a gente anunciou que a gente ia fazer esse episódio, nós pedimos pro pessoal mandar umas perguntas para nós, e nós temos algumas perguntinhas aqui, e vou até pedir pro Bruno me ajudar a fazer as perguntas, são várias, a gente vai alternando aqui, fazendo a pergunta do pessoal da comunidade. Então, Bruno, você pega a primeira aí. Tá bom. Bom, essa pergunta aqui eu confesso que eu não entendi ela direito, mas parece que é uma dúvida que mandaram. Eu infelizmente não marquei aqui, mas no show notes eu ponho o nome da pessoa. Que é o seguinte, ele perguntou o que é o Roslyn e se o Roslyn é um tipo de concorrente aí do Mono, alguma coisa que está querendo tomar o lugar do Mono no, digamos assim, no .NET para open source. Então, se você pode explicar o que é isso, o que é Roslyn e qual a diferença, ou se ele realmente não tem nada a ver com Mono. Não, o Roslyn é o codinome da plataforma de linguagens, tá? De compiladores da Microsoft, agora para .NET, tá? Então, o Roslyn é o codinome do que eles chamam de .NET Compiler Platform. São os compiladores do C# do VB, em termos claros, tá?
Como eu falei para vocês, esses compiladores são usados para compilar aplicações que rodam em qualquer plataforma. Inclusive hoje, as que rodam no Mono, ou que rodam em Android, iOS, e qualquer .NET vai ser compilado pelos mesmos compiladores. Hoje, como eles são totalmente open source, no caso o Roslyn ele é Apache 2, né? Você pode usar ele em qualquer lugar. Tá? E hoje o Mono também utiliza. Então não é um concorrente, é um complemento. Tá? E a outra coisa interessante, tá? Quando você roda .NET Core no Linux ou no Mac, você não está rodando o Mono. Tá? O Mono seria para você rodar a plataforma do .NET Framework anterior. Tá? Então, rodar coisas que não estão no Core. Então, por exemplo, tem uma API de desenho gráfico. Essa API não existe no .NET Core, mas existe no Mono. Tá? Então, o que está acontecendo nesse momento é que, como agora todo o .NET está open source, todo ele não, mas quase todo ele está open source, está tendo uma retroalimentação do .NET Core pro Mono. Tá? Então, e agora que tá tudo em casa lá, porque a Xamarin foi comprada pela Microsoft e a Xamarin quem mantém o Mono, né? Então tá todo mundo conversando ali, tá tudo evoluindo junto, tá? O que a gente imagina, conforme o tempo anda, é que o Mono vai ser um superset do .NET Core, assim como o .NET Framework, de certa forma, é um superset do .NET Core. Legal. Ó, a próxima pergunta que a gente tem aqui é o seguinte, você mesmo já mencionou que a Microsoft agora está usando o Git para fazer o versionamento, né, do código do Windows. E uma pergunta que a gente teve foi o seguinte, o pessoal quer saber se o TFS não deu conta do recado ou se isso é uma estratégia de aproximação das ferramentas mais padronizadas pelo mundo open source. Cara, a minha visão é que o TFS, vamos lá, TFS é uma coisa, e aí tem o versionador de código que existia no TFS desde a primeira versão, é chamado de Team Foundation Version Control, TFVC. O TFS em si é um server de, vamos dizer, Application Lifecycle Management, de ALM, de gestão do teu processo de desenvolvimento. Ele vai além do Source Control, tá? Então ele vai ter, por exemplo, controle do teu trabalho, você pode colocar lá, colocar tarefas, etc, etc. Você vai ter um Kanban board se você quiser, ou um task board se você quiser. Vai ter toda a parte de integração contínua, build, a parte de release pipeline, vai ter a parte de testes automatizados, manuais, exploratórios. É uma suite ultra complexa e totalmente gratuita, dadas algumas limitações. Mas, mais uma vez, falando de startups, TFS é totalmente gratuito para empresas pequenas, tá? Hoje, eu não recomendo mais também que ninguém instale TFS, porque existe o que eles chamam de VSTS, Visual Studio Team Services, que é o TFS como serviço na nuvem, tá? Então, se você for em visualstudio.com, você vai ter lá a opção de contratar, inclusive ter os seus infinitos repositórios privados de Git, para colaborar com até 5 pessoas, tá? Isso é um negócio muito legal. Infinitos, tá? É importante lembrar. Então, lá no TFS, você vai ter 2 versionadores de código, que é o Git e o TFVC. O TFVC é, na minha visão, um versionador de código de uma geração anterior ao do Git, né? Assim, ele é da mesma época do Subversion, vamos colocar, vai? Eles são muito parecidos. Ele é a evolução do Visual Source Safe. De certa forma, assim, eu imagino que ele tenha sido reescrito, não é uma evolução natural, assim. Eu acho que eles escreveram tudo do zero, mas é como se fosse o herdeiro, entendeu? Então, muitos dos conceitos do Source Safe, antigão lá de 98, 99, estão lá ainda no TFVC, tá? Então, o TFVC é um sistema de controle de versão centralizado, assim como o Subversion, e tem todos os problemas que um sistema de controle de versão centralizado possui, né? O Git é uma geração a mais, né? Não vou entrar nos detalhes de por que é uma geração a mais, né? Tem um podcast da Lambda aí que a gente gravou só falando sobre Git. Eu amo o Git. E fiquei ultra feliz quando o pessoal da Microsoft falou, olha, vai ter Git no VSTS, né? Eu acho que a pergunta foi meio assim do tipo, Linus Torvalds não imaginaria nunca que um dia o Windows seria versionado na ferramenta que ele criou, né? Então, a pergunta foi mais ou menos assim, tipo, Microsoft não conseguiu, de repente, evoluir o seu versionador a ponto de ficar tão bom quanto o Git, ou ela simplesmente queria reaproveitar algo que a comunidade já está acostumada, isso talvez facilite para eles contratarem, para eles levarem as ferramentas dele
para um ambiente mais amplo, né? Sim, mas pensa tentar evoluir um Subversion para ser descentralizado. É impossível, cara. Você vai construir outro produto. Então, o que acontece o tempo passou, surgiram versionadores de código muito mais interessantes. Eles tinham a opção de ficar com um produto pior ou pegar um produto bom. Eles podiam ter isso aí me surgiu outra questão agora que eu acho, talvez você não vá saber, mas eu não vou deixar de perguntar, né? Porque isso surgiu, a gente gravou recentemente um episódio do Opencast, e aí essas coisas surgiram lá, né? Esses devaneios. E um desses devaneios foi o seguinte: será que o Windows, ele é compilado no Windows? Ou será que ele tem um grande BSD ou algum outro tipo de sistema operacional para aguentar compilar ele próprio? Olha, não, mais uma vez, não falo pela Microsoft, tá? Mas nas conversas que eu já tive com engenheiros da Microsoft, o Windows é compilado no Windows. Não sei se os programadores do Windows, que são basicamente programadores C, C++ e Assembler, né? Se eles programam usando o Git. Eu acho que não, tá? Mas talvez não usem nem VSTS. Mas é que assim, quando você fala de Windows, cara, você tá falando de um negócio tão grande. O Windows é a maior base de código do mundo, pelo que eu sei. Tá? Eu estava dando uma olhada aqui, o Windows é a maior base de código do mundo. Então você imagina só falar de vamos compilar o projeto do Windows. Eu estava falando com o cara, eu estava num evento lá em Redmond, é o cara que está fazendo o subsistema de Linux do Windows, né? Que é aquilo que eu falei de você rodar compilado, executáveis nativos do Linux no Windows, tá? Olha só, os caras fizeram uma camada de kernel que ela atende a system calls do Linux e traduz para o kernel do Windows, porque o kernel do Windows ele é capaz de fazer isso. Desde a primeira versão desse kernel moderno do Windows, que tem mais de 20 anos, ele é capaz de trabalhar dessa forma, né? E ele estava me contando que é um negócio muito louco, cara. Porque o Windows não compila, assim, não é tipo, ele vai lá e faz um commit e aí o negócio entra em produção. Não, cara, eles têm que passar por milhões de testes de regressão. Entendeu? E aí, com certeza, isso tudo roda dentro do Windows mesmo, porque esses testes de regressão envolvem testes diversos de unidade, integração, não sei o quê, que tem que rodar num ambiente semelhante, né? Então, disso eu não tenho dúvida. Assim, ninguém me falou, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que isso roda no próprio Windows, tá? Pô, legal. Eu tenho uma outra pergunta aqui, é do Aaron, que faz parte lá do grupo do Hackencast no Telegram. E a pergunta dele é o seguinte: depois do Azure, a Microsoft pode levar o Linux para outros produtos dela? Cara, eu vejo que está levando já, né? A gente tem, assim, vamos lá, vamos pensar. Levar o Linux, eu diria que ela está levando os produtos dela para o Linux, não levando o Linux para os produtos dela, né? Porque não vejo quais são os produtos, né? Para rodar num Surface, por exemplo, não sei. Seria interessante, né, ter um Surface com Linux. O problema todo é controlar o ecossistema. Mas o que eu vejo é o contrário. Ela tá proporcionando que as aplicações feitas para Linux funcionem bem com os produtos dela e que o Linux, quando roda nos produtos dela, rode bem. Então, por exemplo, teve um ano aí que a Microsoft foi top 5, top 3 contribuidoras para o kernel do Linux, porque estavam contribuindo para que ele fosse bem virtualizado quando ele roda virtualizado no Windows, né? Então tem alguns drivers aí que foram contribuídos para que a virtualização fique mais eficiente, né? Então, é isso que eu vejo. Agora, imagino que os caras vão lançar um smartphone com Linux? Acho que não, entendeu? Ou por exemplo, o HoloLens, né, que é aquele óculos holográfico, ele roda o Windows. Não imagino ele rodando o Linux, entendeu? Toda a plataforma de desenvolvimento está em cima de Windows. Aliás, vocês já puseram a mão aí no HoloLens? Eu cheguei a ver ele uma vez, eu acredito que foi no TDC, se eu não me engano. Foi num desses eventos, não lembro se foi no TDC, mas eu cheguei a dar uma olhada, coloquei ele, dei uma achei bem interessante. Cara, é impressionante, cara. Eu fiquei de cara, porque parece que você tá no De Volta pro Futuro, vendo uma coisa totalmente de outra época, cara. E agora aqui em São Paulo, né, pros ouvintes aí que estão em São Paulo, eu sei que tem um lugar chamado VR Games, eu esqueci o restante do nome, mas enfim, é um fliperama
de realidade virtual, onde você chega lá e compra fichas, né? Obviamente que é um cartãozinho. E aí você vai nas máquinas de realidade virtual, e aí tem o HoloLens, tem o outro Oculus Rift, entre outros, onde você pode experimentar vários jogos e você compra por hora, né? Esses cartõezinhos. Eu sei que inaugurou aqui em São Paulo tem poucos dias, e eu tô interessado em marcar um dia para ir lá e conhecer. Que inclusive enquanto você tá jogando, eles ficam mostrando num telão para as pessoas que estão lá ficarem assistindo você dentro da realidade virtual. Então não é só você que está vendo realidade virtual, mas as outras pessoas que estão junto também estão vendo você dentro do jogo. E eu preciso ir lá para conhecer. Eu confesso que eu não sou fã de jogos, mas eu estou interessado em saber como é que funciona essa parada toda aí. Com certeza vai ter mais aplicação do que somente jogo. E aproveitando o que você falou essa pergunta aí, eu acho que a Microsoft tem que levar o Visual Studio pro Linux, né? Porque eu tenho amigos, por exemplo, que programam em C++ e eles choram muito o fato do Visual Studio não rodar legal aí num Fedora ou num Ubuntu. Então seria interessante ter o Visual Studio, não o Code, né? O Visual Studio completo ali rodando 100% dentro do Linux. Isso seria uma coisa legal. Eu posso te dizer, vamos lá, um assunto de cada vez. Você está convidado para vir aqui na Lambda, a gente tem um HoloLens pra gente brincar junto, não precisa ir na loja não, você bota a mão, quiser ver como é que desenvolve, a gente mostra também. Todo evento que a Lambda 3 está indo, que tem a ver com desenvolvimento e tal, se tem alguma coisa que a gente pode levar o HoloLens, a gente está levando, porque todo mundo quer pôr a mão nele, né? A gente já está inclusive para começar projeto com o HoloLens, que é uma coisa absolutamente surreal para mim, mas tá para acontecer. E com relação ao Visual Studio no Linux, já tem para o Mac agora, né? Não sei se vai ter para o Windows, para o Linux, mas olha só, hoje você consegue desenvolver uma aplicação que vai ser compilada, que vai executar num Linux, enquanto você desenvolve no Windows, tá? Então você pode colocar um Linux numa máquina virtual ou numa outra máquina remota, por exemplo, ele conecta via SSH e executa e debuga remoto dentro. Então assim, você está desenvolvendo, escrevendo todo o seu código no Windows e depois você está executando ele diretamente no Linux. Eu sei que muitas vezes não é o que você quer, porque você prefere ficar no SO mesmo, mas se for o caso de fazer um desenvolvimento de C++ para Linux com a experiência do Visual Studio para C++, que eu sei que muito programador de C++ gosta mesmo, tem essa opção agora, tá? Então, quando eu desenvolvo C++ para o Windows, eu tenho todo esse poder aqui do Visual Studio, bruta ferramenta poderosa, mas quando eu estou para o Linux eu não tenho. Não, você tem a opção agora, tá? Isso acabou de sair agora no Visual Studio 2017. Legal. Eu tenho mais uma pergunta aqui que quem mandou foi o Samuel Rendal, também lá do Telegram do Hackencast. O Telegram do Hackencast é bem agitado, a galera tá em peso lá. E ele perguntou o seguinte, ele provavelmente não conhece a plataforma Xamarin, e ele tá perguntando qual é a principal diferença entre o Cordova, né, o Ionic, e o React Native. Qual a vantagem de usar o Xamarin em vez de usar esses outros? A diferença é que o Xamarin é código nativo, tá? Apesar de ser feito em C#, fala, então é uma máquina virtual, não. O código que está executando no celular é código nativo, tá? As views que que a Xamarin utiliza são as views nativas do Android e do iOS, tá? Então, se está no iOS, você vai ter um storyboard, tá? Exatamente como um desenvolvedor que está usando Swift ou Objective-C vai estar usando. Mesma coisa no Android, são sempre as views nativas, tá? Enquanto que no Cordova ou no React Native você vai ter Web Views, né? Então é basicamente um browser embedado e mais algumas coisas, né? Então, desempenho de uma aplicação Xamarin é o mesmo desempenho de uma aplicação feita em Java no Android ou em Swift ou Objective-C no iOS. Às vezes ela tem pequenas, leves diferenças a favor, às vezes tem contra, entendeu? Então mas basicamente pensa o seguinte, Xamarin é nativo, tá? Até porque, por exemplo, a Apple não permite que você execute uma máquina virtual no iOS, certo? Então, o que os caras estão fazendo é basicamente magia negra. Quando você manda compilar a tua aplicação iOS, a compilação acontece dentro de um Mac, baixa lá uns demônios e tal, fazem umas reza brava e sai um código nativo para iOS, cara. E os caras ainda conseguem debugar, é um trabalho absurdo. Eu não tenho nem ideia de como é que eles fazem isso, já me explicaram umas vezes. É um trabalho realmente incrível. Tem brasileiro no código,
no time que faz esse trabalho, que trabalha nos compiladores, trabalha no Garbage Collector e tudo mais. É um trabalho incrível e é nativo, 100% nativo. Essa é a diferença. Legal. E a última pergunta que a gente tem aqui é do Silas Santiago, que veio pelo Twitter, ele mandou a pergunta e ele quer saber o que você acha do Visual Studio Community 2017 para usar em escrever código em Python, Flask e Django. Então, o Community é aquela edição que eu falei para vocês que ela é gratuita para empresas menores, né? E vamos lá, é gratuita para as pessoas físicas também, né? Então, se você quer ter na tua casa, instalar na tua máquina, não precisa pôr o Visual Studio pirata. Você pode pegar o Community que faz praticamente tudo que você precisa. E vai suportar o Python. Pelo que eu tinha visto, parece que o Python Tools para Visual Studio não tinha saído ainda para Visual Studio 2017, tá? E que eles estavam, agora parece que lançaram uma versão intermediária, preview, para você colocar, tá? Então já dá para fazer, né? Eu vi essa notícia, acho que foi hoje ou ontem, tá? Mas sempre teve, né? O Visual Studio 2015 já tinha as ferramentas de Python, o 17 tem também. Pelo que eu me lembro, ele funciona com Python 2 e Python 3. E é bem interessante. O que acontece é que normalmente os desenvolvedores de Python não estão no Windows, né? Então isso aí acaba sendo um pouco uma mudança aí para o cara estar no Windows, né? Eu tô falando alguma besteira? É isso mesmo. Eu acho que o Visual Studio, com o Visual Studio Code, né, e esse monte de outros editores na linha do Atom aí, eu pelo menos vejo o pessoal de Python dificilmente escolhendo usar o Visual Studio, até porque o PyCharm é bem poderoso e faz todas aquelas mágicas de refactor e debug. Mas eu acho que para o cara que está num time, por exemplo, que eu não sei se essa é a realidade em algum projeto aí de vocês na Lambda, mas imagina o cara que está num projeto que é C#, mas por algum motivo ele tem uma ferramentinha ali que foi desenvolvida em Python ou em Django, tem uma parte do projeto que foi desenvolvido. Aí ele simplesmente abre esse projeto ali dentro da ferramenta que ele já está acostumado, né? Porque hoje em dia é comum você ter múltiplas plataformas, múltiplas linguagens em um projeto só, com microserviços e tudo mais. Então pode ser isso, né, a abordagem. Sim, então o que eu posso te dizer, tá? Ele vai funcionar do jeito que você espera. A parte de syntax highlight vai funcionar, autocomplete vai funcionar, você vai poder usar o pip para instalar o que você quer, ele vai conectar no PyPy, debug funciona perfeitamente, você vai ver qual stack, você vai ver toda a parte de inspecionar variáveis, você consegue fazer teste de unidade, todo o suporte de teste de unidade, utilizando os frameworks que você já está acostumado. O Visual Studio entende esses caras. O próprio projeto de ferramental pro Visual Studio de Python, ele é open source. Open source se chama Python Tools for Visual Studio, PTVS, né? Então, cara, você vai conseguir rodar numa boa o Django dentro do Visual Studio 2017, debugar, fazer tudo o que você quer fazer, tá? Quem quiser saber mais, visualstudio.com/Python. Simples assim. Tá? Bacana. Bom, olha, infelizmente a gente tá chegando ao final desse episódio, porque a gente ainda tem mais perguntas que a gente não incluiu, porque o tempo a gente prefere deixar os episódios ali não tão longos, né? Espero que no futuro a gente faça um outro episódio aí, quando tiver mais novidade da Microsoft, a gente convida o Giovanni ou alguma outra pessoa da comunidade da Microsoft. Mas a gente vai finalizar esse episódio aqui. Mas antes de terminar, obviamente, a gente sempre tem que ter o top 5, né? Só que hoje vamos fazer um pouquinho diferente. Como a gente extrapolou no tempo do podcast, vamos fazer assim, Giovanni. O top 5 a gente vai transformar em top 3, porque eu vou querer saber, né? A gente vai querer saber aqui, eu, Eliezer e o Og e todos os nossos ouvintes, para você citar pra gente um filme, uma música e um livro que sejam muito importantes para você. Não precisa ser nada da moda. E também para você dar para a gente aí referência, né? Pode ser um livro e um link para quem quer se aprofundar nas tecnologias da Microsoft. Então vamos começar com a parte do livro. Qual livro que é muito importante para você? Pode ser técnico, não técnico, qualquer coisa aí que você queira indicar para os nossos ouvintes. Tá, eu vou citar dois que eu gosto muito, não tem nada a ver um com o outro, tá? Então, é um livro que para mim consolidou meus conhecimentos de orientação a objetos, que é o livro de Domain Driven Design, do próprio Eric Evans, de 2005. Bruta livro pesado e difícil de ler, mas que vale
cada minuto que você gasta, e quando você tá cansado, querendo dormir com insônia, ele é ótimo para te ajudar a dormir, mas o livro é bom, fazer o quê? Tem também um outro livro que não tem nada a ver com programação, que é um livro que foi muito para as bases da Lambda 3, que se chama, tá em inglês, tá? Não sei se tem tradução para português, se chama The End of Management and the Rise of Organizational Democracy. Então, o fim da gestão e a subida da democracia organizacional. A gente na Lambda 3, a gente não tem gerentes, não tem nenhuma estrutura organizacional baseada na força, e a gente não tem nenhuma pessoa que tenha uma figura, o título de gerente, diretor, nada disso. Não, eu sou sócio da empresa e eu sou programador aqui dentro, às vezes sou líder de desenvolvimento, às vezes sou consultor, igualzinho qualquer outra pessoa. Esse livro está muito nas bases do que a gente decidiu fazer aqui 7 anos atrás e que está vivo até hoje. É uma coisa que a gente começou muito idealista, mas hoje muito pé no chão e continua exatamente sem ter essas estruturas hierárquicas fortes. São 3 livros ou é 3 de cada? Como é que... Não, pode ser só esses 2, não tem problema. E só já que você citou, também vou te recomendar um livro que se chama The Open Organization, que foi escrito pelo CEO da Red Hat, que ele tem um pouco disso aí também, né? De uma organização com decisões de forma mais democrática. Então, é um livro bem bacana. Mas agora também eu vou querer saber, então, de você 1 ou 2 aí, filmes que são importantes pra você. Cara, filme pra mim, olha, não sou sério com filmes, né? Filmes pra mim são diversão. Então, tem um filme, vamos lá, 2 filmes que me marcaram muito. Eu não sou um cara novo, né? Então, eu que curte os últimos filmes do momento, pra mim, vamos lá, Pulp Fiction, um dos filmes mais foda ever, e que eu vi muitas vezes já, e até hoje, se tá passando, eu paro pra assistir. Não são muitos filmes que a gente faz isso, mas esse é um dos filmes que eu faço. E Matrix, cara, eu fui no cinema ver não sei quantas vezes e a mesma coisa, se passar agora eu paro pra assistir, cara. Beleza, e agora a parte da música, né, não precisa ter vergonha, se você quiser soltar uns raça negra aí, não fique com vergonha, catinguelê, pode falar o que você gosta. Então, 2 artistas, banda, música, o que você gosta aí na área de música? Cara, pra mim a melhor banda do mundo é Metallica. Né, então, Metallica. Tava ouvindo aqui, você sabe que eu ando meio totalmente desconectado, né? E tava ouvindo agora o último álbum deles aqui, achei bem bom, chama Hardwired to Self-Destruct. Eu nem sabia que os caras tinham lançado, eu tô meio relapso mesmo com essas coisas. Adorei que as guitarras estão muito pesadas. E Ramones, né? Eu toco guitarra e bateria, né? Eu toco guitarra desde os 13, 14 anos de idade. Consigo tocar Metallica, não consigo tocar a bateria no Metallica, mas bateria eu consigo tocar Ramones. Legal, quer dizer então que o Metallica voltou a ser o Metallica, né? Eu preciso ouvir, eu não ouvi, porque eu sou um dos órfãos aí que deixou de ouvir o Metallica quando ele tinha deixado de ser o Metallica. Mas não voltou, cara, não voltou. É uma guitarra pesada, mas não é o Metallica de 83, não é. Mas é legal. Não é. Bacana, bom, muito obrigado pela colaboração e essas 2 bandas aí que você citou, a gente vai incluir na nossa playlist lá do Spotify, uma música do Metallica, essa que você citou, Hardwire for Self-Destruction, aí do novo disco, e vamos incluir também uma do Ramones lá pra ficar registrado aí a sua colaboração na playlist do Castalho. Faltou ainda, pra completar, as referências que você tava falando, né, se você quer dar alguma dica pro pessoal que quer aprender um pouco mais sobre tecnologia Microsoft, você quer indicar alguma coisa, algum link, algum livro, alguma coisa? Nossa, cara, faz tanto tempo que eu não leio um livro sobre desenvolvimento assim, em geral, assim, né? Microsoft também, mas recursos que eu posso passar. Tem o próprio blog da Lambda 3, para quem vê em português, né? Prefere ler em português, a gente costuma falar bastante sobre C# .NET no blog da Lambda 3. Tem podcast da Lambda 3 também, que é podcast.lambda3.com.br. Tem também, para quem curte ler em inglês, tem o próprio, eu adoro o blog do time do C#, e tem também o blog de um cara chamado Eric Lippert, que trabalhava na Microsoft, não trabalha mais, que ele fala, foi um dos caras que ajudou a desenhar o C# e conhece por dentro o compilador, que é incrível. Então ele é o cara que, quando você quer aprender sobre compiladores, etc., é o cara para você
acompanhar, né? Ele publica até hoje, ele conta histórias, ele explica porque o compilador tem uma operação, faz a operação de um jeito e não de outro, etc. Mega interessante também. Tá rolando um monte de evento. No final agora de março, eu não sei se vai publicar a tempo, mas vai ter o DevOps Summit. O pessoal do .NET Architects está pensando em fazer um evento no final do ano também. Tá tendo meetup de .NET de tudo quanto é lado, tanto online quanto presencial também. Já rolaram vários aqui na Lambda, tá rolando lá na Microsoft, tá rolando em tudo quanto é canto. A gente já foi, acho que na IBM também. Então, assim, para quem. O problema é que é tudo em São Paulo, né? Se bem que eu não posso falar que é tudo, porque eu sou de São Paulo, mas grande parte acontece em São Paulo. Mas tem bastante coisa acontecendo online também. Então. Dá para aprender bastante sem gastar nada e acompanhando. O pessoal também da Alura tem feito uns cursos também interessantes com .NET, então dá para dar uma olhada lá. E quem quiser me seguir no Twitter é @GiovanniBassi. Eu era mega tweetador serial, né, falando de tudo que eu acho, política e etc, bikes e tal. Parei, agora eu tô só tweetando sobre tecnologia, então para quem quiser saber de tecnologia, o meu Twitter agora tá mais são. Pô, bacana, eu acabei de te seguir aqui pelo Twitter, então você vai receber aí uma mensagenzinha provavelmente anunciando isso. Legal. E, poxa, cara, foi muito legal conversar contigo. Eu sei que rolou bastante papo e, como o Bruno mencionou, nós até eliminamos algumas perguntas por causa que tava ficando meio longo o episódio, assim. Você já tá aqui, já tem um bom tempo com a gente. Então vamos ter que, sei lá, planejar aí mais uma outra parte para poder voltar a falar sobre Microsoft e essas tecnologias mais pra frente com você. Tamo junto. Pô, valeu. Então, obrigado, cara. Valeu mesmo a sua participação. Foi uma pena que o Eliezer não pôde estar aqui com a gente, mas ele deixou as perguntas. Eu tenho certeza que ele teria curtido muito também te conhecer e conversar contigo aqui. E é muito legal também que teve a participação bacana do pessoal aí pelo Twitter e por outros meios. E foi legal que você ainda ajudou a responder as perguntas dele. Eu agradeço bastante. É isso aí, eu também agradeço o convite aí, muito obrigado. Eu não vou te seguir no Twitter porque eu já sigo faz tempo. E também sigo você no Facebook, onde a gente fala mais coisas além de coisas técnicas lá. Também tem as opiniões pessoais aí que você deixou de lado no Twitter, mas no Facebook ainda tô seguindo. E é isso aí, grande abraço e eu vou aparecer lá na Lambda pra ver o HoloLens lá um dia desses. É isso aí, me avisa que a gente combina. Valeu então, pessoal, até o próximo episódio. Um abração, até mais. Abraço, tchau. Ain't gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. Come on, man. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down.